Bom dia para todos nós, né? Que a paz do nosso Deus seja conosco. Quero estar lendo hoje apenas um versículo, Isaías capítulo 7, verso 14. É um texto muito conhecido, um texto profético, claro. Isaías 7, verso 14. E a palavra de Deus nos diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Palavra do Senhor. Existe uma frase, que eu gosto muito dela, desde a primeira vez que eu ouvi, eu gostei muito dessa frase. Uma frase voltada para a Bíblia que diz o seguinte: texto sem contexto é pretexto para heresia. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Muitas das vezes a gente gosta de pegar um único versículo na Bíblia e fazer vários assuntos em cima dele. Isso pode até funcionar, isso funciona sim. Mas a gente tem que tomar o devido cuidado para de repente não passar uma mensagem que não é aquilo que a Bíblia está querendo dizer. E vários estudos, pegando a palavra de Deus, vai nos mostrar que isso é uma grande realidade. Muitas das vezes a gente se depara com muita coisa, sendo dita, e dizem que está sendo extraída da palavra de Deus, e na verdade levam pessoas por caminhos que, misericórdia. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E pegando apenas esse verso 14 de Isaías, do capítulo 7, o capítulo 7, na verdade, do livro de Isaías, fala a respeito de profecias contra Israel e contra a Síria. Povos que haviam se levantado contra Judá. E naquela época, o rei de Judá era Acás. E o Senhor, então, através do seu profeta, Isaías, emite uma palavra para o rei Acás, uma palavra de encorajamento. E nessa palavra, que está aqui ao longo do capítulo 7, o Senhor vai dizer o seguinte: olha, eu vou dar a vitória ao seu povo contra todos os povos inimigos que têm vindo contra você. E para isso, pede um sinal. Pede um sinal ou pede uma prova de que eu estou falando, eu vou cumprir no seu reinado, na sua vida. E Acás, num determinado momento, vira para o profeta e diz: não, eu não vou pedir sinal nenhum ao Senhor, porque eu não quero tentar o meu Deus. E aí creio eu, prefiro crer dessa forma, que de repente Deus se agrada daquela palavra daquele rei, e manda o profeta dizer para ele: olha, mesmo que ele não peça um sinal, eu vou dar um sinal a ele. Diga a ele isso, e é o que diz aqui o versículo 14 para nós. Essa palavra é uma palavra profética. Isaías aqui estava profetizando o nascimento daquele que teria o nome sobre todos os nomes. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o próprio Deus. Aquele que, como também nos diz e nos ensina em João capítulo 1, a partir do 1º versículo, o verbo que se fez carne, o Deus que se tornou homem, desceu, o pão vivo que desceu do céu, e que veio e que habitou no meio de nós, e que habita até os dias de hoje, porque Ele vive pelos séculos dos séculos. E aí a gente está aproximando de uma data marcada no calendário cristão, que assim como um texto sem contexto se torna heresia, a gente está se aproximando de uma data que tem se tornado herege na vida de muitas pessoas. A gente sabe, a gente vive aí em pleno século 21, e a gente sabe que a gente vive em meio a uma sociedade que é consumista. As pessoas hoje, eu falo as pessoas no modo geral, as pessoas hoje, elas tendem a querer ter antes de ser alguma coisa, porque a sociedade impõe isso, consumismo. Você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter. A todo momento você tem que ter alguma coisa. E o ser vai ficando para trás.
E a palavra de Deus nos ensina que, em primeiro lugar, nós devemos nos preocupar com o nosso caráter, com aquilo que somos. Em primeiro lugar, nós devemos nos preocupar com aquilo que devemos ser, principalmente aos olhos de Deus. Porque a palavra de Deus também vai me dizer que nós devemos buscar em primeiro lugar as coisas do reino, para que depois as demais nos sejam acrescentadas, conforme as nossas necessidades. E aqui em Isaías, no versículo 14, ao anunciar o nascimento de Cristo, ele também utiliza uma palavra que é profética, Emanuel. Essa palavra também vai ser citada em Mateus capítulo 1, se eu não me engano, versículo 23. Emanuel significa Deus conosco. E aqui Isaías está passando essa mensagem para nós. E eu dizia do Natal. O Natal tem se tornado uma data herege, porque o aniversariante, o ponto principal, o centro, tem ficado de lado em muitas das vezes. Claro que para toda regra existe a sua exceção. Eu creio nisso. Mas muitas famílias, muitas casas, muitos lares, muitas das vezes se preocupam apenas nas trocas de presentes. Nada contra isso, gente. Não estou falando que isso seja errado. Muitas pessoas, muitas casas, muitas famílias se preocupam apenas em fazer banquetes para alimentar o seu corpo físico, quando na verdade o verdadeiro centro, a verdadeira essência do Natal fica esquecida. O Natal representa vida, o Natal representa renovo, o Natal representa salvação, o Natal representa o pontapé inicial do novo pacto que Deus estava fazendo com o homem, a nova aliança. O Natal representa a misericórdia personificada da parte de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. E não apenas a misericórdia, mas a graça de Deus passa a ser derramada de forma abundante. E o que é graça? A gente está cansado de falar sobre isso daqui, né? Graça é favor imerecido, que nós conseguimos alcançar através da pessoa de Jesus. Então Isaías está dizendo aqui, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, o Deus conosco. A gente está se aproximando do Natal, já é semana que vem. De que forma a gente tem ornamentado o nosso coração para receber a pessoa de Cristo na nossa vida? Porque a gente se preocupa em ornamentar a nossa casa, a nossa varanda, mas como está o nosso coração? Como está a ornamentação do nosso coração para receber a pessoa de Jesus Cristo? Isso é muito importante, muitas das vezes a gente não dá a devida importância para isso. Eu costumo dizer que o Natal, que é representado num calendário, né, no dia 25 de dezembro, eu costumo dizer que o Natal ele se dá aos 365 dias do ano, assim também como a Páscoa, que é uma outra data muito importante. E a gente tem que viver a essência dessa data todos os dias nas nossas vidas, não apenas no dia 25 de dezembro. E repito, nada contra a questão dos presentes, dos banquetes, nada contra isso, isso é bênção. Desde que a essência, o ponto principal, não esteja e não seja deixado de lado. Não é à toa que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, por amor de mim e por amor de você. A palavra de Deus já é muito clara nesse sentido. E em todos os livros, inclusive proféticos e messiânicos, que falam a respeito da vinda daquele que é sobre todos os que já são, porque sem Ele nada do que existe existiu, Jesus Cristo. Sem esse amor nós não somos nada. E foi pelo sacrifício dele, foi pelo seu próprio sacrifício, que todos nós podemos estar aqui nessa manhã. Foi através desse sacrifício que nós recebemos a dádiva da parte de Deus de estar aqui nessa manhã. Então que o dom que você tem maior sobre você, que é o dom da vida, que isso seja também um ponto de reflexão na sua. Porque muitos têm tido suas vidas ceifadas,
sem conhecer a pessoa de Jesus. E isso é muito sério. E dentro desse contexto, para fechar, a Bíblia nos faz uma perguntinha que eu falei sobre ela semana passada. O que tens preparado e para quem será? O que você tem preparado na sua vida hoje e para quem você tem preparado? Que você possa refletir nessa palavra. Se você tiver a oportunidade, acredito que tenha, leia esse capítulo 7 de Isaías, leia esse capítulo 7 de Isaías em casa, que fala a respeito, a partir do capítulo 7, na verdade, o capítulo 7 ao capítulo 10, Isaías está falando sobre o advento, o poder do Messias, daquele que viria, que é Jesus Cristo. Que a gente possa ter essa data marcada nos nossos corações todos os dias da nossa vida, e jamais perder a essência, que é o Cristo ressurreto. Deus te abençoe no nome de Jesus.